Olá, irmãos amados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, estamos numa série de vídeos, a qual eu tenho colocado aqui neste canal e compartilhado no WhatsApp ali para os nossos irmãos, que estamos meditando sobre a igreja e o seu testemunho terreno aqui na terra, debaixo do tempo. A igreja, ela é atemporal, ou seja, o corpo de Cristo são todas aquelas almas que um dia creram nele como seu Salvador e hoje estão no paraíso, porque já morreram. Então estão no paraíso junto com o ladrão da cruz. Lembram do ladrão da cruz lá, irmãos? Eles estão lá, são membros do nosso corpo. Nós estaremos juntos com o Senhor Jesus aonde ele estiver. Essa é a alegria daqueles que amam o Senhor Jesus, estar com ele. Não importa se é num palácio cheio de empregados ou se é embaixo da ponte. Quem ama o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus, quer estar com ele o mais rápido possível. Bom, a igreja ela é atemporal, é todos os salvos, mas ela também é temporal no seu sentido prático, no sentido do seu testemunho. Quando Paulo está perseguindo os irmãos naquele tempo, hoje muitos irmãos nossos são perseguidos, o Senhor Jesus fala hoje para essas pessoas que os perseguem o que falou para Paulo naquele tempo. Por que me persegues? Lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, Paulo, ainda com o nome Saulo, cai no chão e pergunta: quem és? Eu sou aquele que tu persegues. Ou eu sou o Cristo, ele se apresenta, Deus se apresenta a ele. Mas ele pergunta: por que me persegue? Porque estava perseguindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Bom, hoje existe uma confusão sobre o que é a igreja na prática, no sentido da reunião da igreja. Então a gente trouxe aqui algumas exemplificações dadas pelo apóstolo Paulo, que é o mestre nesse assunto, usado pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo para nos ensinar. Então nós aprendemos que nem toda reunião, ou inclusive a maioria dos ajuntamentos irmãos, não está caracterizado como testemunho da igreja. Então quando o irmão vai lá assistir uma reunião numa comunidade cristã como universal, presbiteriana, luterana, ele não está lá reunido como a igreja do Senhor Jesus, porque este não é o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Embora tenha irmãos ali salvos que pertencem à igreja do Senhor Jesus, mas o testemunho de igreja não está sendo dado ali. Então nós falamos como seria uma reunião de igreja nos vídeos anteriores, né? Como o Senhor Jesus age nessa reunião, porque ele só age na reunião de igreja quando há uma reunião de igreja. Ele só age nos pais quando um irmão nosso é pai, senão não tem como ele agir, né? Se o irmão não tem filho, ele só age nas irmãs se elas forem irmãs. Se for um irmão, não tem como o Senhor agir as suas ações para as mulheres, né? O Senhor interagir na vida da mulher num irmão, não faz sentido, porque ele não é mulher. Então o Senhor só age na vida dos patrões, a palavra diz como os patrões, os empregadores devem ser com seus empregados, para quem é patrão, porque a palavra não vai se aplicar ao empregado. O que está escrito nas escrituras para os patrões, para os geradores de emprego, o que está escrito aqui, para eles não se aplica ao empregado. E o que está escrito ao empregado não se aplica ao patrão. Então o que está escrito sobre a reunião da igreja não se aplica a ajuntamentos que não caracterizem a reunião da igreja, porque há uma especificação de como é essa reunião. Então aprendemos muito sobre isso, sobre a situação das irmãs na igreja, né? Não poder falar. Não entramos no uso do véu, da cobertura para irmãs, porque o meu entendimento está diferente, vamos dizer assim. Eu não quero gerar conflitos e sim edificação. Eu quero edificar os meus irmãos, né? E não gerar conflitos. Mas agora nós vamos pegar a essência da palavra de Deus para a igreja no sentido da membresia, cada um de nós. Se cada um de nós estivermos em Cristo Jesus, o cabeça, nós vamos conseguir nos ajuntar em todas as esferas
de maneira harmônica com a autorização do Senhor Jesus, com a sua vontade. Se eu estiver em harmonia com o Senhor Jesus, eu estiver em perfeição com Ele, com os pensamentos dEle, com a vontade dEle, eu vou conseguir me ajuntar em casa, no meu grupo familiar, na minha reunião familiar, como pai, como marido, de forma perfeita. Se eu não estiver em harmonia com o Senhor Jesus, logo eu não conseguirei me ajuntar com a minha família, me reunir com esses irmãos, porque embora seja esposa e filhas, também são irmãs minhas, né? São minhas irmãs. Mas eu não conseguirei estar em casa como marido adequadamente no Senhor se eu não estiver no princípio da comunhão com Ele. Então, antes de eu me preocupar com a reunião da igreja, como ela deve ser, porque com certeza se você é salvo, está crescendo no Senhor e você frequenta universal, quadrangular, etc., você vai ter um monte de conflitos, porque teu crescimento com o Senhor não vai mais deixar você quieto. Você vai perceber que o sistema eclesiástico, né, está errado. Você vai perceber que os ensinamentos ali não condizem com a verdade, né? Mas por isso é necessário nós estarmos em desenvolvimento com o Senhor, em harmonia com os pensamentos do Senhor. As Escrituras dizem, o Senhor Jesus falando, já não vos chamo de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe as coisas do Senhor, mas eu revelo os meus segredos aos meus amigos, né? Então, se nós estamos em harmonia com a mente de Cristo, logo Ele vai revelar os seus segredos, as suas vontades, e eu vou conseguir estar numa reunião familiar como pai, numa reunião de irmãos como irmão, na reunião da igreja como igreja, no sentido de testemunho, né? Muito claro, né, irmãos? Até aí? Então, vamos para a essência do Senhor Jesus em nós, que basicamente ninguém sabe isso. O que os irmãos aprenderam, abre aspas aqui, da igreja e na igreja. Por que abre aspas, irmãos? E fecha aspas. Porque nós não aprendemos da igreja, nem na igreja. Nós aprendemos do Senhor. Também na igreja. Também. Mas também em casa. No trabalho, nós aprendemos do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. E Ele nos ensina. Bom, então vamos aprender alguns princípios básicos que foram castrados no sistema religioso, iniciando pelo primeiro sistema, que é a religião católica. Eu vou evitar usar o termo igreja para as religiões cristãs, porque elas não estão adequadas à característica da igreja bíblica. Elas não estão adequadas. Se elas não estão adequadas, elas estão usurpando um nome do qual elas não trazem a característica. Um momento, irmãos. Tá vendo essa maçã aqui? Essa maçã, ela tem flúor, ela ajuda na preservação dos dentes, ela tem uma série de propriedades, né? Vitaminas, minerais essenciais para a saúde. Mas o que nós temos aqui de verdade mesmo é um limão. Então eu estou usurpando do nome da maçã e colocando no limão. Então não condiz com a realidade. Mas uma mentira dita muitas das vezes se torna verdade na cabeça de uma pessoa. Então essas reuniões sociais mista entre pagãos e alguns irmãos nas religiões cristãs não é a reunião da igreja, não é uma maçã, embora chame de maçã, é um limão com as propriedades totalmente diferentes da maçã. O limão tem propriedades diferentes. Essas reuniões ditas reuniões da igreja não tem as propriedades que tem na igreja, então não pode ser uma reunião de igreja. É uma reunião social que contém irmãos lá dentro. Em alguns raros casos, talvez seja a maioria, mas é raro mesmo. Na grande maioria das reuniões ditas cristãs, elas são reuniões de um misto de pagãos, de incrédulos,
de prosélitos, que é aqueles que acreditam que são salvos, mas não são, e de alguns irmãos verdadeiros lá dentro em conflito, né? Em conflito, porque conforme vão crescendo, o conflito vai aumentando. Então, isto aqui, esta maçã aqui, não é uma maçã, ela não tem as propriedades de uma maçã. Então, por mais que eu chame de maçã, é um limão. Então, eu vou evitar usar o termo igreja para as religiões cristãs, né? Da grande casa. Iniciando lá pela Igreja Católica, 3 séculos depois, né? Onde as igrejas de Cristo se reuniam na cidade, né? Nas casas dos irmãos, como nós já aprendemos como eram as reuniões da igreja e o que acontecia ali. Claro que tudo de forma a uma espécie de popurrí, assim, tudo muito resumido, né? Um mix de tudo. Num futuro, quem sabe, um estudo mais detalhado, querendo o Senhor, né? Bom, e nessas religiões cristãs ensina-se um culto exterior, judaico, pagão, uma mistura de judaísmo com paganismo. E denominou-se a isso igreja, mas não é, porque se nós pegarmos as propriedades dali de dentro, sugarmos elas, veremos que essas propriedades não condizem com as propriedades ditas nas escrituras sobre a igreja pelo apóstolo Paulo, principalmente, né? Bom, irmãos, então vamos no Senhor, na graça do nosso amado, que nos ama e deu a vida por nós, Senhor Jesus, dissecarmos um pouco mais das primazias, dos princípios elementares da fé cristã que estão errados no sistema religioso, para então entendermos o quão a gente ainda tem que crescer na graça do nosso Senhor Jesus, para então pensarmos em como nos apresentar como pais, maridos, filhos, esposas. E o tema central dessa série de vídeos anteriores, dos últimos vídeos, foi igreja. Como me apresentar na reunião da igreja. Como deve ser a reunião da igreja e como eu posso saber se eu estou reunido com os irmãos no testemunho da igreja. Sabendo que a igreja são todos os salvos numa determinada cidade. Nós vamos iniciar então a nossa leitura no segundo livro, na segunda carta de Corinto. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então o Espírito que ressuscitou Jesus, essa é a essência do Evangelho, é a ressurreição dos mortos. Por causa do pecado de Adão, toda a carne deve morrer, todo homem natural deve morrer, mas seremos ressuscitados num corpo de carne, como o Senhor Jesus foi visto e tocado, porém incorruptível, imortal. Assim como no passado homens viveram até quase que 1000 anos, né? Isso não será nada comparado a nós que vamos viver eternamente num corpo de carne, físico, porém assexuado. Não teremos sexo, não seremos homens e mulheres. Seremos apenas homens, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Seremos assexuados, não nos casaremos e nem nos daremos em casamento. Seremos uma grande família com o nosso Senhor Jesus. Então esse é o princípio da fé cristã. Daí para frente começam a entrar os erros, as heresias, as mentiras para alimentar a carne e alicerçarmos a nossa esperança nessa vida. Eu tenho esperança de trocar de carro, eu tenho esperança de conseguir a mulher ideal, eu tenho esperança de atingir o corpo ideal na academia, pelas séries, filmes, os homens saem lá nos seus carrão, conseguem as suas mulheres, seus corpos, suas habilidades humanas. Então, dado ao falso ensino na religião cristã de dar dízimo, que é uma prática judaica, a igreja não pode dar dízimo, e aí com isso você vai repreender o devorador e conseguir riquezas, e só acontece normalmente para os donos das megas e grandes religiões cristãs, não para o povo, porque isso é mentira. Não faz parte da igreja. E nós vamos aprender a essência da igreja pela Escritura, irmãos. Sem a necessidade
de grandes narrativas engenhosas para então tentar de uma forma a distorcer as escrituras, convencer alguém das minhas falsas ideias. Falsas por quê? Porque não são aprovadas pelo Senhor, embora eu use textos que tentem validá-las, aprová-las, né? Então, verso 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também por Jesus a nós e nos apresentará convosco. Porque, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então nós vamos mastigar cada versículo que nós for ler e extrair dessa mastigação, quanto mais mastigado melhor, né? E depois dessa digestão, as verdades nesse versículo. Então, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, o que Paulo quer dizer com esse versículo? Que o salvo pelo Senhor Jesus, ele será atribulado. Por que ele será atribulado, irmãos? Porque agora, a nova natureza que há nele, João capítulo 3, verso 3, um seguidor da religião de Deus, a única religião que Deus criou, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, criou uma religião. Esta religião era o judaísmo. E um doutor no judaísmo, na religião de Deus, questionou o Senhor Jesus sobre as verdades que ele estava trazendo. Então, em João capítulo 3, verso 13, o Senhor Jesus responde a esse questionamento. Esquece tudo que tu aprendeu, te importa nascer de novo. O que ele está dizendo com isso? Que o homem do nosso primeiro nascimento, que veio da nossa mãe e do nosso pai, quando nós nascemos do ato sexual da nossa mãe e do nosso pai, nós nascemos com vontades. Essas vontades são contrárias a Deus. Então nós não podemos aprender as coisas de Deus. Por isso temos que nascer de novo, da água e do Espírito. A água, um símbolo do batismo, e o Espírito, o novo nascimento. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Esse novo nascimento ocorre quando nós nos vemos. Efésios capítulo 2. E Deus vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados. Nós achávamos os donos do mundo, os sim senhores, né? Porque herdamos isso do nosso pai Adão, que foi passando para os filhos dele, netos, tataranetos, até chegar aos nossos pais que nos conceberam. Então nós herdamos os nossos pais terrenais. Adão, uma Gênesis rebelde a Deus e dona de si. Veja tudo que está no único versículo. Então essa Gênesis rebelde a Deus, ela está morta para as coisas de Deus. E ela, levada a um falso cristianismo, ela vai aprender a não matar, não roubar, não mentir, mas ela continua morta. Ela não tem conflitos. E do que ela fala, do que essa pessoa fala, é da sua religião, como os judeus faziam. Mesmo que essa religião ensine coisas do único e verdadeiro Deus, que o judaísmo fazia e o cristianismo fazia, ainda assim a pessoa está morta em seus pecados. Lembra da palavra do Senhor Jesus que diz: 2 homens subiram ao monte para orar. O fariseu, que era o praticante, o conhecedor do único e verdadeiro Deus, na religião judaica, e o publicano pecador, que não conhecia o único verdadeiro Deus, mas sabia que existia um Deus no céu aí, único, né? Mas não o conhecia, sabia da sua existência. E o fariseu bateu no peito: eu jejuo, eu faço isso e aquilo, eu sou o melhor do mundo. Pronto, acabou, né? E o pecador, publicano, bateu no peito e disse: eu sou pecador, Deus tem misericórdia de mim. E o Senhor disse que o segundo desceu justificado, e o primeiro não. Então, por mais que a gente tenha conhecimento das coisas de Deus, isso não nos salva. Importa nos nascer de novo. E quando isso ocorre? Quando, como diz em Efésios capítulo 2, há uma vivificação em nós. Deus injeta a nós uma vivificação. Abre os nossos olhos. Quando Adão comeu o fruto, os seus olhos se abriram para o mal. Deus faz o caminho inverso. Abre os nossos olhos para o bem. E ele viu que estava nu. Ou seja, ele viu agora que ele estava separado de Deus por causa do seu pecado. Pegou folhas e se cobriu. Ou seja, ele descobriu que ele ia ter que se defender sozinho, se cuidar sozinho,
se proteger sozinho porque ele se separou de Deus. Mas Deus aparece para ele dar uma chance. Dá uma chance para Adão. Mas agora Adão está morto. Adão não enxerga mais a vontade de Deus. Adão não entende mais nada da vontade de Deus. Adão só enxerga a si mesmo agora. Então Deus pergunta para Adão: o que fizeste? Adão imediatamente diz: a mulher que tu me deste. Fez isso. Ele transferiu a culpa dele para a mulher, porque agora ele tem que se proteger. E lá no nosso sistema límbico, lá, quando a gente é encurralado, ou a gente foge, no caso aqui, transferência de culpa, né? Ou a gente luta. Não sou culpado, não sei o quê. Não se compreende mais as coisas de Deus. Por mais que possa se captar coisas exteriores, não trair a mulher, porque a gente nasce num país cristão, então a nossa moralidade é essa, né? Num país exteriormente cristão. Como os judeus eram exteriormente judeus, mas os seus lábios estavam longe, seu coração estava longe de Deus. Deus disse: esse povo me honra com os lábios. O Pai Celestial disse isso. Mas o coração está longe de mim. Hoje a cristandade, que é a religião cristã em suas várias frações e divisões, em várias facções cristãs, presbiteriano, protestantes, católicos, reformados, pentecostais, neopentecostais, etc. Eles são a religião externa de Deus. Mas estão mortos ainda em seus pecados. Por quê? Porque não nasceram de novo. Então vamos ler de novo o versículo 14. Sabendo que o ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Veja, entendendo então que Deus nos vivificou, ou seja, ele mostrou a nossa nudez, assim como Adão estava nu, nós tivemos uma chance. Que chance? De empurrar para a mulher o negócio ou assumir a culpa. Então, quando Deus nos vivificou dos mortos, abriu os nossos olhos, porque nós andávamos ignorantes, seguindo o espiritismo, as filosofias pagãs desse mundo, a religião cristã, o catolicismo, o protestantismo, mas estávamos mortos nos pecados. Nós íamos lá fazer o sinal da cruz com a água benta, ou ia lá pegar envelope de dízimo na frente do altar, encher o coração de emoções, mas estávamos mortos ainda nos nossos pecados. Quando o Senhor injetou vida em nós, nós vimos os nossos pecados, nós enxergamos eles. E nós nos reconhecemos: Deus, eu sou pecador. Eu estou perdido, Deus, estou perdido. Eu reconheço meus pecados. Eu aceito o Senhor Jesus morto em meu lugar. Eu não quero morrer, Deus. Eu aceito a morte dele em meu lugar, para a ressurreição de um novo corpo, para o meu espírito nascido. Agora o espírito nasceu, ele precisa de uma casa. Então vamos voltar ao versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que é essa tribulação, irmãos? Não é a dificuldade de pagar a luz da casa, a dificuldade de pagar a prestação do carro, não. É o nosso espírito que agora nasceu de novo e a gente enxerga a vontade de Deus e a gente passou a amar a Deus e a gente passou a odiar o pecado habitando numa casa pecadora. Essa é a nossa tribulação. É o nosso espírito novo, recriado por Deus, que o ama e o quer. Como diz em Romanos capítulo 7, o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer acabo fazendo. É essa a nossa tribulação. Sabendo que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, quando nós lidamos com essa tribulação, nós contamos com um peso eterno na eternidade, irmãos. Não é aqui, nesse mundo. O nosso corpo continua seguindo o curso dele. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso corpo não ficou 20 anos mais jovem. Ele continua debaixo da sentença de Adão lá. Se comeres do fruto, morrerás. O nosso corpo não foi liberto dessa sentença. O que foi liberto é o nosso espírito. E esse espírito liberto clama: Abba, Pai, para a restauração de todas as coisas. A natureza clama para a restauração de todas as coisas. Irmão, se nós não entendermos o espírito da profecia,
nós seremos como meninos, levados por toda sorte de engano e malícia, irmãos. Por lobos vorazes que querem devorar a lã, ventres preguiçosos que nunca se saciam, cães gulosos. Vamos continuar então, o verso 18. Não atentando nós para as coisas que se veem. Olha, como é que a gente vê? Com a vista. Com a vista a gente vê. E a gente atenta para o que a gente vê? Depende. Se nós estamos mortos no nosso pecado, sim. A gente atenta. A gente não trai a mulher porque a gente ama a Deus e os nossos olhos se abriram. A gente não trai por causa das consequências. A gente não quer perder a esposa. Se ninguém ficar sabendo, a gente tem certeza, nunca ninguém vai descobrir. Aí a gente trai. O homem velho lá, antes de crer no Senhor Jesus. Claro, obviamente, né? E se um irmão salvo faz isso, ele vai ser consumido por profunda tristeza e vai ter a disciplina de Deus. Deus vai açoitá-lo. Mas como a filha agora. Porque agora ele é filho. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nasquelas que não podem ser vistas. Porque as coisas que a gente vê são passageiras. E as que não podem ser vistas são eternas. Como que a gente vai atentar, irmãos? Prestar atenção, aproveitar, usufruir de uma coisa que a gente não vê. Isso é loucura. Por isso que a palavra de Deus diz que as coisas do Senhor são loucura para o homem natural. Mas para nós é poder de Deus, irmãos. Então agora, esse Espírito novo, de João 3,3, importa-vos nascer de novo, que nasceu de novo. Efésios capítulo de número 2, e Deus vos vivificou, estando vocês mortos em vossos pecados. O morto não atenta para outra coisa, ele só atenta para o que ele vê, o morto espiritualmente falando, né? Ele não tem consciência de que ele está errado, porque ele está morto. Mas Deus enxertou em nós a culpa e a salvação e o perdão dessa culpa. E nós aceitamos, nascemos de novo, recebemos a natureza de Deus. Agora nós temos o Espírito dele que mostra as coisas espirituais, eternas. E isso gera em nós uma alegria. Se o crente não tem essa alegria, é muito provável que ele é convertido, ele é um prosélito. O que é um prosélito? O Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês andam mar e terra para formar um prosélito. Um prosélito era um gentil de um outro país que se convertia à religião judaica de Israel. Largava os seus vários deuses e cria num único Deus. Porém, o Deus que Israel estava apresentando agora era um Deus morto. Porque Israel apresentava só uma ortodoxia, só um sistema eclesiástico e não mais a vida de Deus. Aí o Senhor Jesus continua dizendo: vocês o tornam 2 vezes pior réu do inferno. Então, quando alguém que é bruxo, que é satanista, que é ateu, que é feiticeiro, que é macumbeiro, se converte à religião cristã, ela se torna 2 vezes pior réu do inferno. Por quê? Porque agora ela largou os falsos deuses e pensa que está servindo ao único e verdadeiro Deus, mas não está. Porque não houve uma vivificação no cérebro dela. Ela não nasceu de novo. Então ela está só usufruindo da comunidade cristã. Agora ela parou de beber sangue dos bodes, ela parou de fumar e tal. Ela está recebendo aquela energia da comunidade cristã, está até melhorando de saúde, etc. Mas permanece em seus pecados, porque ela não vê o que é espiritual. Então o cristianismo ele faz um grande mal à sociedade, um grande mal de forma geral, né? Então continuamos aqui no verso de número 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então o Espírito que está em nós, que veio pelo novo nascimento, quando nós somos vivificados, vimos ao Senhor Jesus, através de uma pregação do Evangelho, nós vimos a Cristo, não por vista, nós vimos pelos olhos espirituais, que foi vivificado em nós, nós cremos. Quando nós cremos, nós recebemos o selo, nascemos de novo, temos um Espírito novo em nós. Esse Espírito novo em nós, ele está em conflito com a carne.
Verso número 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Então esse Espírito que está em nós, ele vai receber um corpo novo quando nós ressuscitar com Cristo. Isso é pela fé. Hoje a gente não vê isso com vista, mas vê pela fé. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, então esse Espírito novo, ele está atribulado, porque não tem sua casa ainda. Ele sofre a luta. Gálatas capítulo 5, a luta do Espírito contra a carne. Ele sofre a luta. O Espírito quer fazer as coisas de Deus, porque nasceu dele, no novo nascimento, mas o homem natural continua ali. Ele não está morto ainda, literalmente. Então ele continua ali e ele também quer fazer as coisas dele, da independência. De agora eu me viro, agora eu confio na força do meu braço, agora não tem mais um Deus para me proteger, agora eu faço do meu jeito. Ele quer continuar assim. Então há uma luta entre o espírito nascido de novo, que veio de Deus, e o velho homem nascido de Adão. Há esse conflito. Mas o que ocorre com esse conflito? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela não é leve. É dura, é pesada, é difícil. Mas por que Paulo chama de leve? Porque ele está comparando agora com a eternidade. Se eu entender, se eu comparar que o meu espírito luta contra a carne alguns poucos anos, comparado à eternidade, é leve. É muito leve. Eu moro numa casa de aluguel e eu estou pagando 5 mil por mês as parcelas do meu terreno e da minha casa e pago o aluguel de R$1.000, então são 6 mil. É pesado, mas se pensar que daqui a 5 anos eu terminei de pagar a minha, só que eu não posso morar lá, eu só posso morar lá depois que eu pagar, e daqui a 5 anos eu vou morar lá mais 40, 50, acaba que sendo leve se eu fazer essa comparação. Por isso que Paulo diz que é leve. Produz um eterno peso de glória. Então ele está comparando as nossas lutas espirituais, a nossa luta do espírito contra a carne, ao eterno peso de glória. Não as coisas dessa vida aqui. Vamos lá então. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Eu olho para esse eterno peso de glória. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Então, o que a religião cristã faz, irmãos? Falando aqui do culto da igreja. O culto de testemunho, onde a reunião de irmãos testemunham o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nas reuniões cristãs, se prega para essa vida. Os convites são: vem que Deus vai mudar o teu casamento, vem que Deus vai te prosperar, vem que Deus vai te curar. São para esse corpo aqui. E esse corpo ele não deve nem ser considerado. Claro que Deus nos abençoa dando saúde, e Deus pode nos dar estabilidade financeira, mas isso é secundário. Isso é muito secundário. Aonde irmãos nossos têm um bom trabalho, ganham bem, têm uma família feliz e tal, mas antes de ser, na condição de antes de ser irmãos, né? Onde pessoas vivem assim, com bom trabalho, felizes ali com a sua família, em países onde o evangelho é proibido, e lá é pregado o evangelho e eles são vivificados e eles creem no Senhor e nascem de novo, e agora eles vão ter que praticar esse novo nascimento, eles vão contra a religião deles lá, vamos supor aqui a muçulmana. Então eles vão perder seus direitos civis, vão ser demitidos do seu trabalho, em alguns países mais severos vão ser até presos. Então foi bom aceitar Jesus? Não, não foi. Gerou um problemão na carne. Então se o evangelho, como ele é pregado nos países ocidentais, é para abençoar a carne que é pecadora, que vai usar o benefício de adquirir uma tela de TV enorme, internet às vezes para olhar filmes sensuais, violentos, a carne sempre vai manipular o nosso espírito para se auto-beneficiar, para produzir prazer. Ela sempre vai fazer essa manipulação. Então essa luta ali, essa vigilância do espírito novo contra a carne é leve se nós recebemos a visão do alto. A visão do novo corpo aonde nós vamos morar. Nesse novo corpo, sim, que é físico, nós não teremos vontade de fazer nada que contraria a Deus. Nada.
Então, nesse novo corpo, nós não seremos tentados a adultério, a mentira, a nada. Mas no corpo velho de Adão, nós nascemos de novo aqui dentro e desejamos a nossa nova pátria, o nosso novo corpo, o nosso novo tabernáculo. Mas como os irmãos são ensinados, eu digo irmãos porque existem irmãos dentro das denominações, eles são ensinados ao quê? A amar esse corpo e alimentá-lo. E com isso, eles têm mais dificuldade de vencer o pecado. Já em países orientais, não. Os irmãos não são ensinados a amar esse corpo, até porque eles estavam muito bem antes de crer no Senhor. Fisicamente. Mas quando morressem, iam para o inferno. Eles tinham uma inquietação sobre a morte. Por isso que crer no Senhor Jesus a custo da dor física, de ser preso, de apanhar, de passar vergonha, perder os direitos civis, perder a mulher que quer continuar sendo muçulmana, etc., ou o marido, a custo de todos os benefícios temporais e passageiros, eles creram no Senhor Jesus para os benefícios atemporais e eternos. Mas a falsa igreja cristã prega para o homem natural benefícios naturais e passageiros, com consequências de facilitar o pecado, que entristece e magoa a Deus. Efésios 4:29. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, que em vós habita. Ele passou a habitar em nós quando ele nos gerou de novo. Ele habita no nosso espírito, aguardando a transferência, nos levar desse corpo para o corpo novo. Vamos lá então, continuando então. Capítulo 5, verso 1. Somente a Bíblia e o Espírito Santo, irmãos, e as traves do olho tirado é suficiente para aprendermos um com o outro. Um irmão que tem traves visíveis nos seus olhos, ou seja, ele está na prática de um pecado, ele não pode falar do Senhor para outro. Ele primeiro tem que tirar a trave do seu olho. Claro que há traves em nós que nós não vemos. Então nós podemos falar do Senhor para os outros que nós não estamos vendo essa trave. Por isso que um irmão ajuda a tirar a trave do outro. Mas primeiro, as que eu vejo, eu preciso tirar dos meus olhos, para depois tirar do outro. Então, quando nós nos limpamos no Espírito, logo esse Espírito nos ajuda a limpar outros. Somente o Espírito e a comunhão com o Senhor, que é a obediência à palavra, e as Escrituras são suficientes para crescermos no Senhor, irmãos. Se quisermos. Capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Então veja bem a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque sabemos, quem sabe o homem espiritual, dentro desse corpo mortal aqui. Nós temos dois homens dentro de nós. O que nasceu de Adão, que vai morrer, vai ser desfeito, né? E o que foi gerado de novo por Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus. E eles lutam entre si. Antes nós só tínhamos o homem natural, que usufruía desse mundo máximo que desce para depois ser lançado no inferno. E dentro de nós havia um aviso meio que inconsciente sobre isso. Por isso que cremos no Senhor quando fomos vivificados. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este corpo, aqui a casa é o corpo, tá? Não é a casa onde a gente mora. É a casa onde o Espírito mora. Amém, irmãos? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ela vai se desfazer, né? Vai envelhecer e morrer. Temos de Deus um edifício. Olha a comparação. Isso aqui é uma casa pequena, simples. E o que nós temos é um edifício. Agora eu pergunto, você gosta mais de um edifício? Se você for vender, quanto você ganha financeiramente? Falando agora literalmente, casa e edifício. Ou de uma casa simples. Que em outro texto, Paulo vai chamar essa casa de barraco. Você gosta mais de um barraco ou de um edifício? O que você ganha com uma barraca comprada na loja ali para 5 pessoas? R$500? E um edifício 1 milhão? 5 milhões? Aonde está sua alegria, suas emoções?
Se alguém falasse, ó, eu tenho uma barraca para te dar, e outro falasse, eu tenho um edifício, onde teus olhos iam brilhar? Agora, quando nós lemos nas escrituras da nossa barraca e do nosso edifício, onde o crente tem mais alegria? Normalmente na barraca. Passar os domingos olhando Netflix, passar horas do dia nas redes sociais alimentando a barraca. Ele compra tinta, verniz, estaquinha nova, tudo para cuidar da barraca. E o edifício lá tá abandonado. Porque é o que ele aprende na religião judaica cristã. E é o que ele quer aprender. Porque Deus diz que cada um é enganado segundo a consciência dos seus olhos, a cobiça dos seus ouvidos. E Deus os entregou ao espírito do engano para que creia na mentira, por não se importarem com a verdade. Se eu não tenho interesse na verdade, Deus me entrega ao espírito do engano para que eu acredite no engano. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu, eterno. Nosso corpo físico no céu é eterno. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa nova habitação que está no céu. Irmão, você deseja isso, irmão? Ou você deseja construir a casa nova, terminar a faculdade, tá vibrando os olhos lá, trocar de marido, ou é solteira, a esposa do sonho, padrão academia, marido do sonho, padrão academia e mais muito dinheiro, abrir os teus olhos por essas coisas que alimentam essa barraca caindo aos pedaços? Ou você sonha com a transformação desse corpo aqui, ó, no corpo eterno? Quantos anos você tem de vida? Não, eu tô com 30, tenho mais uns 70. Quem disse? Sabe lá você, se você vai cair duro, infartado depois de ouvir esse vídeo, você vai ter... Quem disse, irmãos? Quem disse? Ó, a ilusão do homem carnal. O homem adâmico em nós é ilusório, ele ilude. Ele gosta do engano, da mentira. Mas o homem espiritual entra em conflito porque ele gosta da verdade. Porque temos nós porque também nós, os que estamos neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos para o que o mortal seja absorvido pela vida. Nós queremos ser revestidos do quê? Do novo corpo, o nosso espírito, que é uma nova casa. Porque essa casa foi corrompida com o pecado de Adão. E esse pecado, esse vírus está em nós, até a destruição desse corpo. Para um corpo novo e glorificado. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o pior do seu espírito. Olha, irmãos, o irmão que não sente nenhum, que não tem nenhum conflito referente a isso, não foi salvo, não é irmão. É irmão só no exterior, mas não nasceu de novo. Porque não tem como não ser conflitado, irmãos, porque para isso Deus nos preparou. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos nesse corpo, vivemos ausente do Senhor. Isso no sentido de vista, né? Nós estamos com o Senhor, mas em espírito. Quando nós tivermos o outro corpo, nós também estaremos com Ele em corpo, porque Ele ressuscitou em corpo, subiu aos céus em corpo e está lá em corpo. Porque andemos por fé e não por vista. Que glória, irmãos, que maravilha. Verso 14. Porque o amor de Deus, Cristo Jesus, nos constrange. Conflito, constrangimento, conflito. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, o Senhor Jesus morreu por mim, por você. Nós assim que se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. O Senhor Jesus morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. Então, quando o Senhor Jesus morreu, todo aquele que crê no Senhor Jesus morreu com ele. Quando o Senhor Jesus morreu, todo aquele que nasceu de novo morreu com ele. Mas morreu aonde? Na carne. Não literalmente, mas por fé.
literalmente vai ser na vinda do Senhor Jesus, quando nós ganharmos o nosso corpo novo. Hoje é pela fé. O Senhor Jesus morreu para fazer a vontade do Pai, até a morte literal. E depois que ele morreu literalmente fazendo a vontade do Pai, o que aconteceu? Ele foi ressuscitado dos mortos fisicamente, visto por mais de 500 testemunhas a olho nu. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas a olho nu. E levitou, subiu, contrariando a gravidade, porque ele é o dono da gravidade. Ele criou a gravidade, ele mexe e remexe nela, ó, como ele quer. E ele subiu aos céus, muita gente viu. E ficou registrado aqui para nós. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós morremos com ele. No batismo, quando a gente é batizado, ali está simbolizado a morte do velho homem. Eu não quero mais seguir Adão. Eu não quero mais seguir o que o meu pai natural lá fez. A rebeldia contra Deus, não. Então eu mortifico os meus membros. Eu escravizo esse corpo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo, entrego à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo venha a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Ou 2 Coríntios, né? Não lembro bem. Mas acho que é a primeira. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, esse um é o Senhor Jesus, por todos, logo todos morrem. Ou morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então o Senhor Jesus morreu por todos nós. Quando Deus nos vivificou em Efésios capítulo 2, nós cremos nele, nós somos ressuscitados da morte em espírito, nascemos de novo, João capítulo 3, verso 3, nascemos de novo. E agora nós temos a consciência de Deus e o Espírito de Deus em nós. E agora nós não queremos mais viver para nós mesmos, como vivíamos anteriormente. Nós queremos viver para Ele. Então nós mortificamos este corpo que é temporal, esse barraco aqui, nós mortificamos ele, por isso que nós somos atribulados, como nós vimos antes, eu posso falar, a nossa leve tribulação, somos atribulados porque o Espírito quer fazer uma coisa e a carne outra, mas nós prendemos a carne, ou a carne prende o Espírito, por amor ao Senhor, porque nós estamos visando lá na frente o edifício. Agora, o que a religião ensina? A liberar a carne, não muitas das vezes tendo relações com outras mulheres, traindo. Esses princípios morais ela guarda. Mas alimentar, buscar as coisas dessa vida. Buscam as bênçãos terrenas. As nossas bênçãos são celestiais, não são terrenas, irmãos. Isso eram as bênçãos dos judeus. Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições terrenas. Comerá o melhor dessa terra, destruirá os teus inimigos, não te faltará nada, comerá do leite e do mel, só bênçãos materiais, toda a terra eu te darei, etc. Mas se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do verso 13, você vai ver as maldições se eles não obedecessem a Deus. Hoje os crentes são muito mais desobedientes do que obedientes. Então eles deveriam estar recebendo as maldições e não as bênçãos. Se fosse aplicar para a igreja o princípio judaico, que o nome já diz judaico, era para os judeus, as bênçãos para os judeus eram terrenas, porque a relação de Deus com os judeus era natural, não era de novo nascimento espiritual. Efésios capítulo de número 1, se não me engano, vou abrir aqui, depois a gente volta para Coríntios, né? Efésios capítulo... Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, nos abençoou nós, aqui a igreja, a carta é para a igreja, nós somos a igreja, nós não somos judeus, então é para nós. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, o que diz o texto, capítulo 1, verso 3,
espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Estevão está sendo apedrejado em Atos capítulo número 8, se não me engano, ou 6, 8 eu acho, quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus. Literalmente, com os olhos físicos. Ele vê Jesus aonde? Nas regiões celestiais. Lá das regiões celestiais, ele aparece numa luz para Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Quem? Quem Paulo estava perseguindo? Jesus? Não, estava perseguindo pessoas comuns, de carne e osso. Que eram quem? Salvos, nascidos de novo, com a mente de Cristo, com o espírito renovado. E quem é essas pessoas? O corpo de Cristo. Aonde estão as bênçãos dessas pessoas? Nas regiões celestiais. Quais são? O sair desse tabernáculo, desse barraco para um edifício que vai viver na eternidade, usufruir. O que Jesus diz em Mateus 6? Acumular tesouros no céu, onde traça não corrói, onde ferrugem não rói e o ladrão não rouba. Quais são as bênçãos de Deuteronômio 28? Tesouros na terra. O que o Senhor Jesus disse? Tesouros nos céus. E não acumuleis tesouro na terra. Olha, inverte agora a promessa. Por isso que os judeus não conseguiam entender que Jesus era a promessa de Davi, o rei de Israel. E por isso o apóstolo Paulo batiza de novo quem foi batizado no batismo de João. Porque o batismo de João anuncia um homem rei de Israel. Anuncia o Salvador de Israel. Por isso que em Mateus 24 os discípulos perguntam: quando irás restaurar o reino a Israel? Não a igreja. Bênçãos de judeus, terrena. Bênçãos da igreja, aonde é? Vamos ver aqui. O qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais, nas regiões celestiais. Agora a gente volta para Corinto. Porque com o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrem. Ele morreu por todos, para que os que vivem, nós, os nascidos de novo, não vivam mais para si, não para o espírito que nasceu de novo, mas para o homem natural, porque a gente está usando este corpo dele, né? Embora ele não queira, né? Por isso que há luto, conflito. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então hoje a gente obriga esse corpo a servir a Cristo. Só quem tem a mente de Cristo pode obrigá-lo. Quem não tem vai ficar nos domingos assistindo série, redes sociais. E até quem tem, porque pode ceder ao corpo. Pelos ensinos, até quem é salvo pode não obrigar o corpo a servir a Cristo. Porque esse corpo é uma barraca terrena. Nós aguardamos o edifício. Imagina como vai ser o nosso corpo. Nós vamos poder passar parede, levitar como o Senhor Jesus. Não fizeram o filme lá do Thor, que voa lá, vai daqui lá no outro país? O homem instintivamente, sem perceber, imita a glória de Deus que nós teremos. Ele quer isso. Está dentro dele. Isso nós teremos, irmão. Nós teremos. Mas para nós ter esse poder de Thor, nós não podemos ter nesse corpo. Porque esse corpo é mau. Ele vai usar esse poder para o mal. Nós temos que ter esse poder, abre aspas, de Thor, que não é de Thor, é de Deus Todo-Poderoso, no nosso novo edifício. Porque aquele corpo não vai desejar pecar contra Deus. E hoje a gente deseja. Então esse poder é perigoso. Por isso que o corpo é bem limitado. Por isso que a nossa mente é limitada. É assim mesmo, já faz um monte de porcaria, né? Entenderam, irmãos? A diferença do homem da igreja de Cristo. Quando nós formos esse homem da igreja de Cristo e nós encontrarmos outros homens da igreja de Cristo, nós poderemos nos reunir como a igreja de Cristo. Nós formos esse homem da igreja de Cristo, nascido de novo, que põe essa barraca velha aqui em sujeição para servir a Cristo, encontrar uma mulher assim, nós podemos nos unir em casamento e formar uma família e filhos assim. Para isso temos que almejar o que é celestial, as bênçãos celestiais, e não terrenais, que é o que o sistema religioso cristão, a partir da vitória de Constantino lá, criou, casando com o Estado, preparando o caminho do anticristo, que vai trazer abre aspas, trazer as promessas terrenas para o homem terreno. Que é todo esse povo que vai ficar com o nome de cristão, que é a noiva, em Mateus capítulo de número 25, as 10 virgens, as 5 que ficaram, é a igreja. Confessa, não nascida de novo, que busca as coisas terrenas e nem tem culpa, porque não nasceu de novo,
Não tem conflito, não tem culpa, eu digo na mente. Claro que é culpado diante de Deus. Vai ser julgado, vai para o inferno, se não nasceu de novo, não tem o nome no livro da vida. Não importa se é bom e frequenta uma comunidade cristã e faz coisas boas, não somos salvos por obras. Irmão, eu termino por aqui esse vídeo, espero que o teu coração cresceu para as coisas celestiais, que é o teu lugar. Esse corpo aqui se adoecer e morrer, glória a Deus. Nós vamos para o paraíso, conversar um pouquinho lá com o ladrão da cruz, aguardando a ressurreição, onde ele será refeito com uma matéria nova que não tem vontade de pecar. Então, pouco importa se a gente mora num casarão, num casebre, pouco importa se a gente é rico ou pobre, pouco importa se a gente é alto ou baixo, corpo de academia ou não, isso é terciário para nós. Nós aguardamos um edifício, não feito por mãos humanas. Então eu encerro aqui essa série de vídeos sobre a igreja, com esse princípio elementar de que é ser um homem ou uma mulher da igreja, do corpo de Cristo, para então nos encontrarmos como tal. Deus abençoe a todos nós no nome do nosso Senhor Jesus.